Fala pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live aqui de aquecimento para o Rota Federal, que vai acontecer segunda, terça e quarta, às 20 horas, horário de Brasília. Gente, vamos lá, galera, vamos lá. A hora é agora. A grande chance que você tem de mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, conquistar o status de CPF, de CPRF, é agora. Os aprovados nesses próximos concursos vão ser vocês. Então é por isso que eu estou aqui nessa jornada aqui de trazer você para o Rota Federal, que é o maior evento voltado para os concursos da APF e da PRF do Brasil. Não existe outro evento do tamanho que é o Rota Federal. Você vai ver que segunda-feira milhares de pessoas vão estar ao vivo às 20 horas, horário de Brasília. Eu não quero ver você ficar de fora, tá? Então, se você ainda não está nos grupos do Rota Federal, vai no link aqui na descrição, tá? Vai lá no meu Instagram, na bio do Instagram, que você vai ver o link lá para você entrar nos grupos do Rota Federal. Eu tô com uma missão aqui com vocês nessa sexta, sábado, domingo, de trazer para você um pouco de uma técnica de memorização que meus alunos utilizaram no último concurso da Polícia Rodoviária Federal e conquistaram a aprovação porque gabaritaram a legislação de trânsito. A principal disciplina, né, para CPRF é a legislação de trânsito. Então, esses meus alunos gabaritaram a legislação de trânsito exatamente com essa técnica aqui de memorização que você vai entender. O que eu quero trazer para você, primeiro, antes da gente avançar aqui na nossa preparação, é o seguinte, gente. Muitos de vocês que estão no que eu chamo nível faixa branca, vocês acham que passa nesses concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, aquela pessoa que estuda todo o edital, estuda ponto por ponto do edital. Mas é aí que vem uma grande mentira. Na realidade, não é assim. Passa nesses concursos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, quem estuda os assuntos mais cobrados nos últimos concursos. Você consegue entender ali um padrão de prova, um padrão dos assuntos que são mais cobrados, é estatística, e o foco, o teu foco, a tua energia tem que ser em cima desses assuntos mais cobrados. Que dentro lá da minha mentoria, né, eu tenho uma mentoria para PF, para PRF, que é chamada Elite Federal, nós chamamos dos assuntos ovos de ouro, tá? E aí eu vou trazer aqui um gráfico aqui para você entender o que realmente é esse meu trabalho, por que eu me tornei hoje um dos maiores professores do Brasil para esses concursos da APF, da PRF, aprovando aí centenas dos meus alunos, mas é muito graças a esse trabalho aqui de apresentar para os meus alunos os assuntos mais cobrados, que são os assuntos alvo de ouro. Lá no Rota Federal, eu vou falar melhor sobre isso aqui, tá? Segunda, terça e quarta agora, eu vou falar melhor sobre esses assuntos ovos de ouro. Mas hoje aqui, o foco dessas aulas que eu vou ter com vocês agora, essas últimas aulas de aquecimento para o Rota Federal, envolve estudar o assunto mais cobrado, que deve estar pequenininho aí para vocês, mas é esse assunto aqui. Esse assunto aqui é o mais cobrado, que é lá do Código de Trânsito Brasileiro, que tem mais de 300 artigos, o assunto mais cobrado mesmo é esse pacote aqui de artigos, do 161 ao 255. Então, esses artigos aqui, do 161 ao 255, principalmente para você que quer ser policial rodoviária federal, você não pode deixar de estudar eles. Mas, Fábio, como é que eu estudo esses assuntos? Cara, você tem que estudar com técnica de memorização. Se você pegar esses artigos do 161 ao 255, que é o assunto ovos de ouro, vocês estão vendo aqui que é o assunto mais cobrado, cara, você vai passar. Você vai gabaritar a legislação de trânsito, você vai ver. E existe uma técnica de memorização que eu quero apresentar aqui para vocês, que ela é chamada de técnica bomba atômica. Por que ela é bomba atômica? Porque ela é uma explosão de memorização, tá? Realmente você vai memorizar esses artigos de uma forma absurda, tá? De uma forma absurda. Esses artigos aqui, do 161 ao 255, tá? Do 161 ao 255, vou colocar aqui pra gente, tá? Então vou pegar aqui só o nosso material aqui, ó. Pegando aqui para vocês, ó. Código de Trânsito Brasileiro, código. Vou aumentar aqui só a fonte, botar uma fonte 20.
tá? Então aqui, ó, Código de Trânsito Brasileiro, que é chamado CTB, né? Os artigos que eu estou falando aqui para vocês, né, são os ovos de ouro, é o artigo, oh, meu Deus do céu, 161 ao 255. Aqui nós temos as infrações, a gente estuda aqui as infrações. Infração grave, infração média, leve, qual a medida administrativa, se tem multa, tal, tudinho. Então, se a gente pegar aqui as infrações, né, qual a infração, qual a penalidade, qual a medida administrativa. Então, o que a gente tem que entender aqui desse assunto, né, de infrações aqui? Primeiro, nós temos que entender aqui a ação ou omissão do condutor de veículo automotor, né, do condutor do veículo. Ele pode levar uma multa por fazer algo, ou ele pode levar uma multa por não fazer. Então, temos ali, você tem que saber qual é a ação, qual é a omissão que vai gerar aquela multa. Vou já adentrar aqui como é que vai ser isso. Você tem que saber também qual é a infração daquela infração, né? É média, é grave, é leve. Então você vai ter que saber qual a infração. Você tem que saber também qual a penalidade. Tá? A penalidade de multa. E, por fim, você tem que saber a medida administrativa. Será que vai ter remoção do veículo? Será que vai ter apenas a retenção do veículo, retenção da CNH, alguma coisa nesse sentido? Então, para cada um dessas infrações que você vai encontrar do artigo 161 ao 255, você tem que saber qual a ação, qual a omissão, qual a infração, qual a penalidade, qual a medida administrativa. Isso aqui é o que você tem que memorizar. Isso aqui é o que você tem que memorizar de cada uma dessas infrações aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, dirigir veículo sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine a dependência. Então, aqui nós temos, vou colocar aqui, uma ação. Né? Nós temos aqui uma ação. Certo? Temos aqui uma ação. Aqui nós temos a infração, a penalidade e a medida administrativa. Então, temos aqui, ó, a ação está aqui, né? Tá tudo isso aqui é a ação. Temos aqui a infração, temos aqui a penalidade, temos a medida administrativa. Então a gente tem que memorizar cada um desses caras aqui. E aí, para a gente memorizar isso, nada melhor do que você aplicar a técnica bomba atômica. Como é que é essa técnica bomba atômica? Todo mundo tem gravador no celular? Todo mundo tem gravador no celular? Então você vai abrir o gravador do teu celular e você vai gravar a leitura aqui desses artigos que eu vou trazer aqui agora, onde você não vai falar algumas palavras. Você não vai falar algumas palavras. Então, que palavras eu não vou falar? As palavras que eu vou destacar aqui, ó. As palavras que eu vou destacar. Então, é mais ou menos assim. Percebe o que a gente vai fazer aqui ao longo desses 3 dias. E aí você vai ter missões para você fazer hoje, para você fazer amanhã, para você fazer depois de amanhã. Então, olha só. Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Vamos para o próximo artigo. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia, outro procedimento que permita influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma. Infração gravíssima, penalidade de multa de 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no 148A, infração grave, penalidade de multa de 5 vezes, né? Então, multa 5 vezes.
Não tem medida administrativa. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo, exame toxicológico, infração gravíssima, multa de 5 vezes. E em caso de residência, no período de 12 meses, multa de 10 vezes. Deixar de realizar o exame toxicológico previsto, tal aqui, após 30 dias do vencimento do prazo, infração gravíssima, multa de 5 vezes. Então, aqui a gente pegou alguns artigos e essa aqui que é a tua tarefa. Você vai pegar o gravador do teu celular. Tá aqui o gravador. E você vai ler esses artigos dessa aula de hoje sem falar o que está de amarelo. Você vai ler sem falar o que está de amarelo, tá? Então vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver sem falar o que está de amarelo. Vamos lá, vou gravar. Artigo 165. Dirigir sob a ou de qualquer outra que determine dependência, infração, penalidade de multa e suspensão do direito e suspensão do medida administrativa e retenção do veículo observado disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Artigo 165-A. Recusar-se-á exame clínico, perícia, outro procedimento que permita certificar a influência de na forma estabelecida do 277. Infração, penalidade e suspensão do medida administrativa e observado disposto. Então você vai gravar aqui, ó. Você vai gravar. Grava isso aqui. Grava isso aqui. Sem falar o que está de amarelo. Tenha esse arquivo no teu celular. Esses artigos aqui, sem falar o que está de amarelo. Sem falar o que está de amarelo. Fábio, e aí, o que eu faço depois? Depois tu vai ouvir isso aqui em qualquer lugar. Tu vai ouvir isso aqui no carro, tu vai ouvir isso aqui na academia. É isso que a gente vai construir aqui ao longo dessas 3 aulas. Vai construir aqui uns arquivos do teu celular, que vai ter o código de trânsito, os artigos ovo de ouro do código de trânsito. Os artigos que eu estou trazendo aqui nessas aulas são os artigos mais cobrados nos últimos concursos, que se você memorizar do jeito que a gente está aqui, que eu estou te ensinando, cara, é batata. Você vai gabaritar essas questões aqui, porque se você ouvir isso aqui umas 3, umas 5 vezes, já era, já memorizou. Ouvir completando, né? Então você depois vai ouvir completando isso aqui, né? Você vai pegar aqui, aí você vai ouvir a tua voz aqui, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool, qualquer outra substância psicoativa, que determine dependência, infração gravíssima, penalidade de multa de 10 vezes. E suspensão. Tá vendo, ó? Cara, se eu ouvir isso aqui umas 5 vezes, no máximo, eu já memorizei esses artigos aqui. Eu já memorizei. Gente, olha só. Lógico que tem mais coisa aqui que eu vou te ensinar ao longo aqui do Rota Federal, né? Lá no Rota Federal tem mais algumas coisinhas aqui dessa técnica, mas ao longo desses próximos 3 dias, eu quero trazer aqui com você essa técnica aqui, para a gente pegar mais outros artigos dos assuntos ovos de ouro para a Polícia Rodoviária Federal, e depois a gente pega até para a Polícia Federal lá no Rota Federal, tá? Espero que você tenha gostado, espero que você cumpra o exercício, tá? O arquivo aqui para você ter acesso a esse material aqui que eu estou produzindo, já vai estar aqui na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Meu muito obrigado, e eu vejo você na nossa próxima aula, amanhã, ao meio-dia, horário de Brasília, essas aulas de aquecimento para o Rota Federal, dia 26, 27 e 28 de agosto. Vamos juntos!